Movimento Brasil Livre formaliza o Partido Missão, testando longevidade do movimento digital, agora na burocracia tradicional. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Hatch. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. A ideia do Partido Missão é fazer um corte geracional, é olhar tudo que os partidos anteriores erraram, tudo que a política brasileira anterior errou e propor fórmulas novas, modelos de ação novo e uma ambição e imaginação muito diferentes daquilo que foi tentado anteriormente. Bom, o famosíssimo aí Movimento Brasil Livre, né, MBL, surgido lá nos idos de 2014, muita fama no impeachment da presidente Dilma, nos últimos 10 anos, a última década aí, colecionou diversas polêmicas, seus membros sempre vorazes, etc., mas também grandes vitórias eleitorais, talvez a maior delas na figura do deputado Kim Kataguiri, e agora, a verdadeira vitória, conseguiram aí formalizar um partido, né, o Partido Missão, que eu já comentei aqui várias vezes com vocês, que o nome é horrível, o MBL é um nome muito melhor, mas enfim, isso vai ser, assim como eu coloquei na abertura, né, de certa maneira um teste para o que foi esses partidos digitais, como a gente fala, agora é um de verdade, né, é no sentido virtual e físico da parada, né. Quando eu vi a criação do partido, esse movimento a gente já estava acompanhando há algum tempo, mas é a burocratização do partido digital, né? Já existiu uma estrutura de semelhança partidária nesse ecossistema da nova direita, esses conflitos eram mediados pela própria estrutura digital, autônoma. A gente tem, claro, quadros muito óbvios ligados a determinados setores que hoje compõem esse quadro hierárquico de alianças mais amplo da direita, tipo o Zé do Trovão e a ligação que ele tem com os caminhoneiros, o pessoal do MBL, o Nicolas Ferreira, que bate a uma esquerda universitária e tal, mas essa mediação se dava fora de uma estrutura partidária tradicional, até porque eles estavam dissipados entre o PL e alguns partidos do Centrão, até chegando ao Partido Novo, né? Essa ideia do MBL me parece ser uma forma de frear justamente essa dispersão partidária de muitos desses quadros. A possibilidade desses novos quadros da direita digital brasileira se filiarem a partidos ligados a esse centrão mais fisiológico, talvez enfraquecesse o movimento a médio e longo prazo, né? Se o MBL conseguir ter um sucesso mediano com esse partido, é a possibilidade de atrair todos esses novos, ou boa parte desses novos quadros que surgem de maneira descentralizada e autônoma nas redes sociais, né? Então, acho que nesse sentido, é uma estratégia de conciliação de interesse. O MBL pode se aproveitar, entendendo que esse movimento de surgimento de novas lideranças acontece quase frequentemente nesse contexto atual da direita brasileira, e esses novos quadros que aparecem podem entender que o partido, o Missão, tem a melhor maneira de lidar com essa nova infraestrutura da política, né? Uma vez que é um partido formado por pessoas que surgiram da mesma forma. Né? Sempre que eu ouço falar do MBL, eu lembro desse distante 2014, 2015, quando esses meninos começaram a mobilizar o impeachment, né? Uhum. E aí tem aquela foto icônica deles ao redor do Cunha, sabe? Já ia... Era estranho. Então, eles foram se metendo em um monte de polêmica, e eu fico meio dividido, porque eu acho essa ideia do partido Missão tardia. Acho que, com o tempo, alguns líderes do MBL foram perdendo espaço nas redes sociais pros bolsonaristas. Líderes do MBL, como o Holliday, abraçaram de vez o bolsonarismo. Movimento incoerente, inclusive, porque em 2021 ele estava lá falando, indo naquele fora Bolsonaro, junto com os ciristas. Sim. E aí, do nada, ele pá, PL, né? Mas eu acho interessante, eu fico dividido porque eu acho que nasce meio tarde, só que ao mesmo tempo era contraditório isso que vocês falaram, era estranho ver o Kim Kataguiri ou o próprio Mamãe Falei na época estarem filiados a partidos que não tinham os ideais dele. O Kim Kataguiri no União Brasil era uma loucura. Eu achava estranhíssimo, porque alguém que critica o establishment estava filiado ao establishment, sendo outsider do establishment. O Mamãe Falei acho que era um partido patriota, né? Mas ele estava no União, né? No final agora. No final ele foi pro União? Foi pro União, o Arthur. Mas mesmo assim, tá no Patriota, que era um partido que não tinha os ideais deles. Tudo isso para dizer que eu fico dividido. Se é uma ideia tardia, mas ao mesmo tempo é a jaula da onça, né? Porque a onça é o símbolo do partido, eles estão ali, né? As onças ficaram juntas. Mas, cara, eu não acho que seja tardio, não, viu, cara? Até porque o MBL tem uma parada que eles conseguiram ser vanguarda em muitos momentos, assim. Sim. E
Na história política brasileira é normal que de tempos em tempos, sobretudo momentos de ruptura, assim, de passagem, etc e tal, você tenha uma renovação partidária, vai? Ainda que, não, mas os partidos que estão aí são os mesmos partidos que estão desde sempre, que você consegue trazer um lastro. E sim, é verdade. Mas quando a República começa a se renovar, vão surgindo novos partidos que vão tentar disputar ali um protagonismo da parada, né? E nesse sentido, eu acho que isso pode ser um movimento de vanguarda novamente. Sim. Não seria estranho se o fosse. E a gente tá vendo, sim, e isso aqui no Brasil, mas a gente vê em outros lugares, foi o caso na Argentina, talvez seja o caso do Trump, a gente vê esses 1 milhão de protestos aí pipocando nas últimas semanas, que tá tendo uma certa demanda, assim, por uma renovação política da geração Z e assim por diante. Então eu acho que a criação de um partido agora talvez tenha um clima até global, assim, de um clima político para favorecer um partido jovem, geração Z, final milênio, etc e tal. Uhum. Mas nessa de ser um movimento jovem, de vanguarda que tal, e aí entra um pouco mais, assim, história e filosofia partidária brasileira, essas coisas todas. Pra mim, isso é um partido super velho, assim. Desde que existe Brasil República, tem esse tipo de ideário aqui, cara. Pra mim é um partido essencialmente republicano paulista, assim, uma ideia muito paulista de como gerir o Brasil, e que volta e meia aparece, assim, volta e meia aparece. Até coloquei aqui na pauta, é o PRP do Adhemar de Barros, a ideia do PRP, liberalismo, etc e tal, uma mão firme, né, maluco, ordem, pós-estado novista, é duro. Uhum. E o MBL é meio isso, assim, é uma recriação, assim, do espírito paulista. O Renan Santos fala muito disso, inclusive, isso é meio autodeclarado. O Renan Santos sempre fica citando 32, etc e tal, então tem um quê paulista ali, e que vai saindo. Porque esses caras, quando a gente pensava neles antes, eles eram os meninos liberais, tipo a galera do Novo. Aí depois, não, eles são os conservadores, tipo do Bolsonaro. Então você fica aquela coisa do liberal conservador, né? Uhum. Mas hoje mesmo eles rejeitam esse tipo de coisa por uma parada que é meio sincrética, é meio desenvolvimentista, é meio industrialista, é meio... Tem esse quê revolucionário da direita brasileira, sabe? Que existe no bolsonarismo também. Enfim, ainda que seja novo, renovação, geração Z, tal, porque você tem lastro de política brasileira aí desde que a República é a República, amigo. Mais um partido republicano paulista aí surgindo na cena. Então, eu ia falar isso, que eles são meio Schumpeter, meio Hayek, é engraçado. Parece PSDB. É 100% PSDB, cara. Esses caras são PSDB novo, assim. É a mesma coisa, é um PSDB novo. Só que mais duro, eu acho. Mais duro como? Mais duro, assim, com políticas mais duras, sobretudo segurança pública ou industrialização, tal. O PSDB tinha aquela coisa social-democrata, não é o caso. Não, faz sentido. Uhum. O MBL, por ter poucos quadros, porque hoje a gente tá falando de um partido com meia dúzia de cara, né? Eu sei que eles têm uns quadros perdidos aqui e ali, tal, e agora com o partido com certeza vai ter filiações e políticos e assim por diante, mas no momento a gente tá falando de meia dúzia de pessoas e que conseguiram fazer um partido mesmo assim, tal, mas você vai ter que ter um número, um quórum bom, até pra você conseguir passar de cláusula de barreira, etc e tal. Então, isso eu acho que é a principal dificuldade que eles vão enfrentar. O que chama a atenção na criação de um partido é justamente esse movimento contrário, né? A política brasileira tem reduzido, justamente pela cláusula de barreira, o número de partidos que disputam o pleito, justamente pelo acesso ao fundo eleitoral, cada vez mais diminuto por conta das cláusulas para você ultrapassar, né? E o MBL aí fundando um partido que começa minoritário, né? Então eles vão precisar de um desempenho surpreendente nas eleições, nas próximas eleições, para conseguir se manter competitivo. E aí eu acho que é o grande risco do novo, já não tão novo partido, que é o Partido Novo, que em algum momento parecia ter a possibilidade de funcionar de maneira autônoma e com uma proposta mais liberal, de fato, se diferenciando um pouco da direita tradicional brasileira, tem uma vocação um pouco menos liberal, vamos colocar dessa forma, mas acabou virando uma linha auxiliar do bolsonarismo hoje, né? Como é mais ou menos o mesmo caso do PSOL. E assim, não são movimentos que surpreendem, claro, a gente pode apresentar razões culturais, políticas, nacionais e internacionais, mas esse movimento de convergência para um lado mais governista ou oposicionista, no caso do Novo, me parece muito claro e condicionante a justamente a cláusula de barreira, quer dizer, você se apresentar como uma linha auxiliar de um grupo majoritário dentro do seu campo político garante muitos votos, né? Ou pelo menos os votos suficientes para que você consiga se manter nos próximos quadros legislativos com acesso a fundo eleitoral. Eu acho que esse é o grande risco do MBL. Se o partido demorar para se viabilizar e eles não têm tanto tempo assim, é a possibilidade dele entrar num jogo mais próximo de um partido bolsonarista minoritário, né? Agora, em relação a essa vanguarda, eu concordo com o Guilherme, eu acho que
muito do que o bolsonarismo se tornou foi antecipado pelo MBL, e até a data de criação do partido, eu fui ver a idade do Kim. O Kim tem 29 anos. Em 2014 ele tinha 18. Ele não ia fundar um partido com 18 anos, né? Quem parece instrumentalizar um pouco mais é o Renan, que tem 41, e o Arthur, que tem 39. Eu achei que ele era até mais novo. Mas o Arthur, ele tá tentando voltar, então? Imagino que ele tem alguma proximidade com o partido, né? Ele se mantém. Ele tava tocando bateria sem camisa, né? Um dos problemas que eu acho que o MBL vai enfrentar também é conseguir superar a própria galera do MBL. Porque, que nem a mamãe falei, que é um quadro importante dentro da estrutura, que é um cara que tá ali e que tem polêmicas, assim, muito duras nas costas. Se o resto do eleitor vai falar, esse não foi aquele cara que fez não sei o quê. E isso você pode ter outros quadros disso também. O Kim Kataguiri, sem dúvida, na real, é o quadro mais politicamente respeitável daquela galera. E eu me lembro muito bem, uns 2 anos atrás, muita gente tava falando, pô, o Kim deve sair do MBL. Eles têm estratégias muito distintas, né? Enquanto o Kim tava lá dentro, claro, gravando vídeos e etc e tal, mas fazendo um jogo de política tradicional, os outros estavam se envolvendo em polêmica, e isso uma hora, tipo, pô, você tá atrapalhando, né? Eu acho que a figura do Kim, goste ou não do Kim, ele é um cara que sabe fazer um jogo político. Ele tá lá fazendo oposição ao governo, criticando o PT, criticando o PSOL, mas ele tava lá, eu lembro, nunca vou esquecer, eles contando, tanto ele quanto o Freixo, uma aposta que eles fizeram apostando cerveja, sabe? Eu lembro. Não deixa de ser um jogo político, que muitos dos outros integrantes do MBL não fazem, né? E nesse sentido, o Kim Kataguiri, ele faz todo aquele trabalho de digital, clickbait, mas ele joga o jogo, né? É uma questão de criar pontes, né? O Kim, ele tá sempre negociando, sempre fazendo tal, enquanto, por exemplo, a figura do Renan Santos, que é o presidente, que vai ser o presidenciável pelo partido, pô, ele é um cara que passa, ele é meio neto, assim, ele fica o tempo todo xingando outras figuras, tal, que nós somos melhores e assim por diante. E aí, tudo bem, você tá fazendo isso pra sua paz, você tá jogando, é um discurso ali que você tá fazendo. Mas e se no futuro você tem que chamar esse cara, sabe? E já aconteceu, como por exemplo, agora eu sei, inclusive por palavras do Renan Santos, que eles querem o Moro no partido para disputar o governo do Paraná pelo partido. Só que o próprio Renan Santos já avacalhou o Moro em outros momentos. O Moro pode não lembrar porque é o Moro, ok, mas outra pessoa pode vir a lembrar, sabe? Tem alguns nomes que me parecem muito mais óbvios a serem atrelados ao partido, né? O Moro e o Dallagnol acho que são 2 nomes que podem se seduzir pela possibilidade de ser candidato à missão. O Dallagnol tem uma questão com o próprio TSE, né? Mas ele ainda tenta se viabilizar como candidato. Eu pensei bastante no Ricardo Salles também. Eu acho que é alguém que teria uma aderência ali dentro do partido. Além desses quadros mais tradicionais desse ecossistema digital, eu consigo imaginar eles cooptando quadros mais tradicionais da política, mas que tem uma interlocução forte. E o Kim é o contrário, né? O Kim tem uma interlocução muito forte com a política tradicional. Se toda essa infraestrutura sumisse, o Kim seria candidato pelo Republicanos ou pelo União Brasil a vida inteira tranquilamente, assim. Ele já me parece alguém que foi, mesmo fazendo propaganda de anime, ele foi assimilado pela política tradicional. Ele já superou essa página, ele não tá mais ligado ao MBL, mesmo ele sendo o rosto do MBL. Agora, você falou de Moro, Dallagnol, achei a colocação do Salles perfeita. Tinha até esquecido o Salles, mas capaz de missão atrair esse pessoal que está meio deslocado da cena bolsonarista, que é aquilo que a gente fala pós-bolsonarismo, né? Então, Ricardo Salles, que rompe, mas não rompe, né? Ele já xingou, que nem eu. O Salles é que nem o Renan Santos, né? Contra tudo e contra todos. Eu lembro de uma vez que ele começou a falar, não, eu tenho muito carinho pelo Novo. Eu falei, nossa, Ricardo Salles, que tá polido, né? Os vagabundos, os desgraçados. Nossa, voltou ao seu Salles, né? Mas tem o Salles, eu acho que eu até polemizei uma vez, brinquei aqui, que podia ser o Zema, podia ser atraído, né? O Zema poderia. É um tipo de político que viria, e ainda na linha do Salles, uma pessoa que rompeu com o PL, disse que ia sair. É difícil entrar no Missão porque deve ter muito atrito lá, mas é a Carol Detone, né? Tem muito atrito, acho que não combina, mas é uma bolsonarista do pós-bolsonarismo frustrada com a família, né? Não, total. E aí eu tava agora brincando, né, pensando de outros nomes também. O Derrite talvez fosse um cara. O MBL agora tem apostado, agora com a criação do partido, ele tem apostado todas as suas fichas no discurso de segurança pública, combate às facções criminosas, etc e tal. Esse tem sido o grande mote, assim, pra chamar eleitores. O Renan Santos xinga o Tarcísio, mas sempre falou ok do Derrite, então poderia ser um nome, até porque o Derrite não é um político consolidado, forte, partidário, tal, mas não sei se vocês viram, o Hugo Mota deu a relatoria da PEC da antifacções pra
pra ele, né? Sim. Então agora talvez ele esteja com a bola cheia, não vai ir pra um partido pequeno. É engraçado, o conceito de jovem é relativo aqui, porque a gente falou, Renan Santos já não é tão jovem, tem 41 anos, mas o Derrite também tem 41 anos e pra mim é um militar jovem. O Derrite tem 41 anos também? Tá acabadinho, né? Pô, tá. Tá mesmo. Espero que ele não nos prenda, né? Não nos reprima. Mas eu acho que, né, você especulando o Derrite, ele pode atrair uma força de militares mais jovens. Porque o PL e o PP justamente ficou com aqueles delegados da velha guarda, né? Olim, Telhada, Conte Lopes, Major não sei das quantas. E talvez o Missão consiga atrair, se atrai o Derrite, por exemplo, consegue atrair uma ala mais jovem dos militares. Só um outro dado interessante, isso eu já queria ter colocado em outros programas, em outros momentos, né? Acabou não conseguindo. Agora, claro, com a formação do partido, os caras ficam, né, tipo, já ganhamos, né? O Renan Santos disparando nas pesquisas, tal, com 1% e tal. 3%, que nem a Simone disparou, né? Isso. Mas é a estratégia cirista do Ciro já virou, tudo bem, né? Você tem que falar pra sua base que você é muito maior do que você realmente é. Por outro lado, também os críticos, a oposição ao Missão agora. Inclusive, vou dar de bandeja aqui para os partidos de oposição. Você pode chamar o partido Missão de omissão, quando você quiser, né? Funciona muito bem. Mas, enfim, os críticos vão falar, não, vocês são pequenos, não tem ninguém no MBL, é um movimento flopado, um movimento que já acabou, etc e tal. Fazendo uma análise sóbria, assim, do MBL, talvez não do Missão, porque aí o partido vai ganhando tamanho, outra estrutura, outra coisa, né? Vai nacionalizando e assim por diante. Que hoje é um reduto em São Paulo. E na quinta comarca, que é o Paraná. Mas pra gente ter uma ideia, mais ou menos, qual que é o tamanho e real relevância do MBL, eu lembro uns 3 meses atrás, quando o Renan Santos apareceu a primeira vez. Ainda nem tinha um partido formalizado e ele já apareceu como pré-candidato. Acho que foi uma pesquisa da Record, qualquer coisa nesse sentido. E naquela pesquisa, ele teve 2% de votos. E aí, o que é isso? O que é esse número relevante? Não que tipo, então é irrelevante que ele não vai ganhar, ou é muito bom porque ele vai ganhar mesmo. Não isso. Mas naquela altura ali, pra você saber quem é Renan Santos, você tinha que ser uma pessoa entendida de política e saber quem são o nome dos caras e assim por diante. Agora, pra você virar e falar que você vai votar no Renan Santos, você tinha que ser do MBL naquela altura. Então eu acho que é tranquilo afirmar que o tamanho real do MBL, naquele momento, era mais ou menos 2% dos eleitores engajados. Isso para ganhar a eleição executiva? Não ganha a eleição executiva. Agora, para colocar nome no legislativo, aí eu acho que tem quórum suficiente. Eu acho que é um pouco a estratégia, né? Sim, se eles conseguirem se viabilizar no legislativo, é a possibilidade do partido sobreviver, né? Eu acho que esse é o primeiro intuito. O Missão é um partido que subiu da Série B e vai jogar a Série A pela primeira vez, entendeu? Qual é o primeiro objetivo de um time que subiu? Ficar na Série A, né? Não cair de novo.